Bom dia! Que Deus abençoe o seu domingo, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família neste dia, que as mãos vitoriosas do Senhor estejam sobre você. Estamos iniciando aqui o nosso 20º dia de devocional. Glória a Deus! Bom dia, Paty, querida, Dani, para quem está chegando. Bom dia para quem está aqui no Facebook, para quem já está aqui no Instagram, para quem vai estar no YouTube. Como é bom primiciarmos, né? As nossas primeiras horas, minutos, segundos, aquele que nos criou, o nosso Criador, o nosso Pai, entregar a Ele o nosso dia, consagrando nosso dia, tudo aquilo que a gente for fazer neste dia. E hoje é domingo, né? Dia de descanso para alguns, para outros vai estar reunido com a família, outros estarão trabalhando, mas nós estaremos todos fazendo a mesma coisa, vivendo o dia que Deus preparou para nós. Claro, cada um escolhendo a sua forma de viver o dia, né? Mas nós que estamos aqui, neste momento devocional, escolhemos primiciarmos na presença do Senhor este dia. E eu quero começar orando por você, pela sua vida, abençoando, declarando bênçãos sobre a sua família, sobre a sua casa. Vamos orar juntos? Pai, obrigada por esta manhã maravilhosa, a qual o Senhor preparou para nós. Este é o dia que o Senhor fez e nós nos alegramos nesta manhã de domingo. Primiciamos ao Senhor, entregamos a Ti as primeiras horas deste dia. Entregamos, Pai querido, os nossos anseios, os nossos sentimentos. Entregamos a Ti os nossos pensamentos. Renova a nossa mente nesta manhã de domingo. Neste dia ao qual muitos já começam a se ansiar, se preocupar, se desesperar com o dia de amanhã, com a semana que vai se iniciar, com a segunda-feira. Mas nós, ó Pai, cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. O nosso amanhã pertence a Ti. O futuro amanhã da nossa casa, da nossa família, pertence ao Senhor. E nós entregamos os nossos corações, a nossa mente, a nossa alma, nosso corpo, nosso espírito, todo o nosso ser nas Tuas mãos. Rendemos a Ti, Pai. Rendemos ao Senhor a nossa vida, crendo, Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estar aqui com os meus irmãos em unidade, em uma só fé, declarando que o Senhor é o Deus das nossas vidas e que a Ti, ó Pai, nós entregamos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. A Ti pertence o governo sobre todas as coisas. Governa a nossa mente, Pai. Governa as nossas emoções. Governa os nossos passos, governa a nossa vida. Nós Te entregamos tudo nesta manhã e descansamos em Ti. Que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações. Venha acalmar, venha dar direção, venha trazer respostas, Pai querido, a cada um de nós, porque cremos que a Tua palavra é viva e ela é vida e ela é eficaz e traz para nós aquilo que precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Camila, bom dia, querida. Bom dia para todo mundo que está chegando aqui. Louvado seja o nome do Senhor por esse dia maravilhoso. Este é o dia que o Senhor fez para nós. E Deus tem uma palavra. O Senhor tem uma palavra ao meu e ao seu coração. Eu coloquei aqui no devocional. Deus tem a hora perfeita. O tempo de Deus, a maneira de Deus trabalhar nas nossas vidas é perfeito. A sincronia, né, de toda a nossa vida, ela é perfeita. E ela é orquestrada pelo Senhor Jesus. O nosso Deus, Ele é o maestro da nossa história, Ele é o maestro da nossa vida. Você já participou, ou você já assistiu, você já viu como é lindo uma orquestra? Aquele monte de músicos maravilhosos, todos na mesma nota, no mesmo tempo, no mesmo compasso, na mesma sintonia. Mas ali precisa de alguém regendo, né? Sempre existe alguém na frente ali orquestrando a nota, orquestrando o compasso, ali direcionando tudo para ficar perfeito, sintonizado, né? Harmônico. E assim é o nosso Deus com a minha vida, com a sua vida. Ele é o maestro da nossa vida.
Deus é o maestro da nossa história. Ele é quem tem o domínio, o controle de todas as coisas. Eu quero ler com vocês uma história muito conhecida, que é a história da ressurreição de um homem chamado Lázaro. Um homem comum. Ele era incomum, sua família era incomum. Era uma família normal. A única diferença é que eles tinham um relacionamento de amizade com Jesus. Jesus sempre quando passava ali onde eles moravam, em Betânia, Jesus encontrava ali um lugar de descanso, de repouso. Jesus sempre quando passava por Betânia, ele tinha a casa de Lázaro, Marta e Maria para descansar. Vamos ler? João capítulo 11, se você está anotando com a sua Bíblia em mãos, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Bom dia para quem está aqui no Facebook, mandando um bom dia, um dia abençoado para você também. Uma boa tarde, uma boa noite para quem vai assistir esse devocional depois. Vamos lá, versículo 1, João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 11, a partir do verso 1. Eu vou ler alguns versículos, eu vou citando eles aqui, tá bom? Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. E mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar que estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia? E disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, tornas para lá? E Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes Lázaro: Nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, ele estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Vamos ler aqui a partir do versículo 20. Ouvindo, pois, Maria que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro, e Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quando pedires a Deus, Deus te concederá. E disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? E disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E disse isto e partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Versículo 32. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo-o, lançou aos seus pés e disse-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, também chorando os judeus com quem lhe haviam, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde puseste? E disse-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. E vendo, disseram os judeus: vede como ele o amava? E alguns disseram: Não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra sobre ela. E disse-lhe Jesus: Tirai a pedra. E Marta, a irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E disse-lhe Jesus: Não te hei eu dito, se creres, verás a glória de Deus. E tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse-lhe: Pai, graças te dou por haveres ouvido. E bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, chamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas,
e o seu rosto envolto no lenço, e disse-lhes: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto Jesus, creram nele. Amém? Lemos aqui um texto um pouco longo, mas para deixar o contexto, se vocês já me acompanham, se vocês acompanharam comigo a leitura, eu não sei vocês, mas eu creio que o Espírito Santo já começou a falar aí. O Espírito Santo, ele se faz presente aonde nós nos colocamos como habitação para ele. E aqui nós podemos ver como Deus, nós começamos falando desse devocional de hoje, falando sobre a maestria, a orquestra maravilhosa que Deus tem sobre as nossas vidas, sobre a nossa história. E aqui era a história de Lázaro, de suas duas irmãs, uma família em comum. Às vezes a gente olha para a nossa história e imagina assim, né? Nós temos uma história em comum. Nós vivemos como tantos outros. Não há algo que todos possam estar focado em você. Como existe muitos aí, né? Muitos famosos, muitos influencers, muitos que acabam sendo destaque, né? Vendo pela maioria, chamam a atenção pela sua história, pela sua forma de viver, pelo seu estilo de vida. Mas, aqui no caso de Lázaro, Marta e Maria, eles só eram amigos de Jesus. E nesse tempo que tudo isso aconteceu, Deus tinha um propósito. E o propósito que Deus tinha na vida deles era de realizar algo poderoso. Um milagre jamais visto. Um milagre que levantaria o nome do Senhor. Onde as pessoas olhariam e falavam: este é aquele que ressuscitou. Este é aquele que Jesus ressuscitou. Não é Marta e Maria, irmã? Não são as irmãs de Lázaro, aquele que morreu e foi ressuscitado? Eu quero profetizar algo que o Senhor falou comigo logo ao começar a amanhecer hoje, que eu acordei, né? Acordo bem cedinho. E o Senhor falou assim: filha, eu tenho uma maneira perfeita de agir, mas tudo há um propósito. E o propósito é fazer com que o meu nome seja glorificado. Então, perceba nos detalhes o meu agir. E eu falei: Senhor, será que eu não estou prestando atenção em algo que eu deveria estar prestando atenção? E ali eu comecei a orar. E falei: Senhor, não permita que eu perca qualquer detalhe dessa orquestra maravilhosa que o Senhor está regendo na minha vida, na minha casa e na minha família. E ali o Senhor me fez lembrar da história de Lázaro. Que perfeição de história, porque foi tudo muito bem orquestrado. Aqui diz que Jesus, ele não estava ali, ele estava longe, e ele sabia que Lázaro estava enfermo. Jesus curava, Jesus realizava milagres, e Jesus havia passado, ele estava na casa de Lázaro, e ele sabia que, né, havia havido aquele momento de Jesus na casa deles, e ali os pés dele ter sido ungido, lavado. Mas Jesus partiu dali para outro lugar. Mas Lázaro estava enfermo. E quantas vezes nós temos essa sensação de que Deus se distanciou? De que Deus sabe o que a gente está passando? Às vezes a gente pensa assim: Deus sabe o que eu estou vivendo. Deus sabe a dificuldade que eu estou enfrentando. Por que eu sinto Deus longe? Será que Deus virou as costas para mim? Será que Deus não está me ouvindo? Será que Deus não se importa com o que eu estou vivendo? Será que Deus não se importa com o que eu estou enfrentando? E aí a gente olha para a nossa situação, muitas vezes de aflição, de adversidade, de dificuldade, e tem esse pensamento achando que Deus está distante de nós. Mas nesta manhã, nós podemos ver a orquestra do Senhor em todo o tempo. Jesus precisava se afastar dali. Ele precisava ir para outro lugar para que houvesse a morte de Lázaro. Mas como assim? Se Lázaro não morresse, se Jesus estivesse ali, tivesse curado Lázaro, tudo continuaria da mesma maneira
e não haveria algo maravilhoso acontecido na vida deles, ao qual fizesse o nome do Senhor ser glorificado. E como nós lemos no último versículo desse texto, muitos não creriam, muitos nem saberiam quem é Jesus. Declare comigo aí onde você está agora: a minha casa é palco de milagres. A minha casa é ambiente de milagres. Mediante o que Deus vai fazer na sua história, mediante o que o Senhor vai realizar na sua família, na sua vida, o que Deus vai fazer através de você, vai ser milagre. E a partir do que Deus vai fazer na sua vida, muitos crerão que o nosso Deus é o único Deus. Você crê nisso? Você crê que o que está acontecendo na sua vida não é atraso de Deus, não é porque Deus virou as costas, não é porque Deus está punindo, como muitos dizem, né? Deus deve estar castigando, deve estar sofrendo algum castigo por algo. Não. Talvez o que você está entendendo como atraso, como demora ou como silêncio de Deus, é Deus orquestrando a hora perfeita de vir e agir na sua casa, na sua vida, na sua família. Então, neste domingo, onde muitos se anseiam e começam a se desesperar com o amanhã, hoje eu e você que estamos tendo o privilégio de devocionar, né? De entregarmos a nossa devoção nesse momento de devocionar ao Senhor, nós estamos declarando e crendo que a hora do Senhor é perfeita, que o tempo de Deus é perfeito e que Ele está na orquestra da nossa história. Se assim você está permitindo, se assim você está entregando a sua vida, a sua história nas mãos de Deus. Se você entregou a sua vida ao Senhor, seus planos, seus projetos, seu amanhã, seu futuro, seu destino, sua casa, sua família, você pode ter certeza que Ele está na direção, que Ele está regendo a sua história. E aqui na vida de Lázaro nós podemos ver que Jesus se afastou, diz a palavra que ele ficou mais 2 dias aonde ele estava. O plano era voltar antes, mas Jesus se estendeu e ficou mais 2 dias. Aos olhos humanos, a gente pode entender como um atraso, uma falta de consideração. E às vezes a gente sente isso, né? Será que Deus não está me vendo? Será que Deus não está me ouvindo? Mas a palavra ao meu coração e ao seu coração hoje é: Deus está sim contemplando toda a sua vida. Seus passos, seus pensamentos, seus sentimentos. Ele está contemplando a sua história. E nesta manhã Ele está nos dizendo: filho, eu vou agir. Eu vou mover o milagre, mas na minha hora. Porque Ele já está trabalhando para que isso aconteça. Trabalhando, Ele já está. Mas o entregar, o realizar o milagre é na hora perfeita do Senhor. E nós podemos ver que mesmo Jesus se estendendo 2 dias, o que aconteceu? Lázaro morreu nesse tempo. E aí, a própria irmã de Lázaro falou: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. E às vezes é assim que a gente pensa diante de algumas tragédias, de algumas situações das nossas vidas. Se Deus estivesse aqui, se Deus tivesse movido antes disso acontecer, se Deus não tivesse, ó a palavra que nós mais dizemos, se Deus não tivesse permitido. Que a gente acredita que às vezes é Deus que permitiu algumas situações trágicas nas nossas vidas. E às vezes, não, todas as vezes, né, não cai uma folha de uma árvore se não é a permissão de Deus. Mas até na permissão de Deus, para que as coisas aconteçam na nossa vida, existe um propósito. E neste caso, o propósito era: Lázaro precisava morrer. Lázaro precisava morrer. Olha o que o Senhor está nos falando nesta manhã de domingo. Existem coisas em nós que precisam morrer. Não falo do físico, mas muitas vezes um orgulho, uma soberba, a incredulidade, a falta de fé. Tem coisas em nós que precisam morrer para que Deus venha e mova aquilo que já está preparado. Deus tem algo tão maravilhoso e grandioso para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E isso não sou eu que estou falando, eu não estou falando isso da boca para fora, é a própria palavra do Senhor que diz que nem olhos viram,
Nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para você, o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam, para aqueles que amam a Ele. Aquele que é poderoso para fazer, diz a palavra, infinitamente mais. Deus é um Deus do infinitamente mais. Deus é um Deus que faz além daquilo que nós podemos ver. E na vida de Lázaro precisou ocorrer exatamente dessa forma. Ele precisou morrer. Jesus ficou mais 2 dias para que acontecesse a morte de Lázaro. E a partir da morte de Lázaro, o milagre acontecesse. O milagre da ressurreição. Para que todos vissem quem era Jesus, para que todos compreendessem quem era o Senhor do milagre. Que Jesus era quem tinha o poder de realizar milagres. Quem tem o poder de mudar a sua história, de mudar cativeiros, de transformar cenários. Quem tem poder de realizar o impossível na sua vida é o Senhor. E quando nós cremos isso de todo o coração, nós entendemos que tudo está cooperando para que o milagre aconteça. Até muitas vezes a morte, a tragédia, a luta, a adversidade, como foi na vida de Lázaro. De Lázaro e da sua casa, da sua família. Porque quem sofreu com a morte de Lázaro foram as irmãs dele. E muitas vezes, nós vemos que a nossa família, que pessoas próximas às vezes estão também sofrendo com aquilo que está passando de dificuldade, com aquela luta que você está enfrentando. E aí a gente questiona, Deus, por quê? Olha o que os meus filhos estão sofrendo por causa do que está acontecendo, olha o meu casamento, e a gente vê as coisas às vezes ao nosso redor, as pessoas próximas também sofrendo por aquilo que está sendo difícil na nossa vida. E a gente não entende. Como eu comecei dizendo aqui para quem chegou agora, bom dia, Deus te abençoe poderosamente, que Deus é o maestro da nossa história, Ele está regendo a nossa vida. E o nosso Senhor, Ele é um maestro perfeito. A orquestra da nossa história, ela é perfeita, mesmo que nós não possamos ver aos olhos nus e entender que tudo está sendo perfeitamente orquestrado. Mas ali, na morte de alguém, a perca do emprego, a dificuldade financeira, a enfermidade aqui na minha casa, como que isso pode ser perfeito? É um palco perfeito para que Deus realize milagres. Você só precisa crer, esperar, profetizar, colocar a sua família também nesse propósito de crer que Deus pode fazer. Nós precisamos nos movimentar junto com o milagre. Nós precisamos estar debaixo da glória, da nuvem de Deus. Deus, o Senhor é perfeito, então eu vou continuar caminhando. O milagre ainda não aconteceu, a enfermidade está aqui, a porta ainda está fechada, a dificuldade financeira está aqui. Mas eu vou crer e continue crendo. É tanto que Jesus o tempo todo, desde quando ele encontrou com Marta, antes de chegar na aldeia, antes de chegar na casa deles, e Jesus falou para ela, olha só o que Jesus disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. No início, Jesus já falou qual era o propósito. Eu já vou encerrar, tá dando quase aí 30 minutos, mas eu tenho certeza que o Senhor já de alguma forma, Ele já te falou o propósito dessa luta. E se você ainda não entendeu, busque a Ele. Senhor, qual é o propósito? Porque eu sei que tem. Mas o propósito maior, você pode ter certeza, se você ainda não tem essa resposta, é para que o nome do Senhor seja glorificado a partir do que Ele vai realizar na sua vida. Então creia, mesmo que o cenário seja de morte, mesmo que o cenário seja de destruição, mesmo que o cenário seja terrível, continue crendo, continue declarando que Deus está no controle. Amém, queridos? Amém? Você crê? Você que está aqui comigo ou vai assistir depois esse devocional, diga aí onde você está. Eu creio que não é para a morte, que não é para a destruição, mas é para a vida e para que o nome de Deus seja glorificado. Essa luta, esse aperto, essa dificuldade que você está passando não é para a morte, não é para te destruir, mas é para glorificar o nome do Senhor. Amém? Você crê? Diga eu creio em nome de Jesus. E aí a história depois nós vamos ver Jesus declarando o tempo todo, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim viverá. O Senhor está sempre enviando palavras. Eu tenho certeza que nesta manhã, como o Senhor fala
sempre ao meu coração, a palavra que vem primeiramente eu recebo. E aí o Senhor fala, ministra, filha, declare isso para que os meus filhos também creiam e recebam esta palavra. Jesus o tempo todo estava declarando palavras, sinais. O tempo todo Jesus estava dando sinais de que haveria uma ressurreição. Vocês conseguem compreender isso, querido? Quando eu leio a história de Lázaro, eu vejo Deus nas vírgulas, já falando, já direcionando. Jesus já falou que não era para a morte. Jesus falou depois para Maria, não, eu sou a ressurreição. Se elas tivessem entendido completamente, tanto que a própria Maria falou, não, Jesus, eu sei que ele vai dormir e vai ressuscitar naquele grande dia. Às vezes Deus está falando, Deus está dando a resposta, Deus está acalmando seu coração, mas você não está conseguindo ouvir e entender os sinais. Entenda os sinais do Senhor, o Senhor não nos deixa sem resposta, Ele não nos abandona, Deus não nos abandona. Sempre haverá uma palavra, sempre haverá um sinal de que, ó filha, calma, vai acontecer isso, vai ser assim. Nós que não ouvimos, nós que não entendemos. Jesus o tempo todo, eu acho isso tão poderoso, o tempo todo ele estava falando sobre a vida, a ressurreição. Ó, não é para morte, essa enfermidade não é para morte. É para vida, é para glorificar a Deus. Ali ele já deu um sinal. Depois para Maria ele falou novamente. Ele falou, teu irmão há de ressuscitar. Jesus falou. Jesus disse que haveria ressurreição. Mas ali no desespero, porque o cenário era Lázaro morto, sepultado. Às vezes você olha a sua situação e fala, já acabou, já sepultou, não tem nem sinal de fumaça mais de que é possível ter alguma coisa vivendo ali, acontecer. Às vezes é o seu relacionamento, às vezes é a vida do seu filho, que você está vendo que não tem mais jeito, a sua situação da sua casa. Eu não sei qual é o cenário da sua vida. Nós já vamos encerrar. Eu não sei qual é o cenário da sua vida que você está olhando e falou, já está sepultado. Faz dias, faz anos. Já acabou há muito tempo. Aline, não tem como. Já sepultou, já cheira mal. Quando Jesus falou para tirar a pedra ali, Mara falou, a irmã de Lázaro falou, já cheira mal. O que já cheira mal na sua vida, o que está sepultado, o que já morreu. A palavra do Senhor ao meu e ao seu coração é, filha, o que está morto viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Vai ser palco de milagre o que Deus vai realizar na sua história. Ele está regendo como um maestro perfeito, regendo como uma orquestra perfeita a sua história. Então não se desespere. Não se desespere, continue crendo. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crer no Senhor Jesus, diz a palavra do Senhor. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Haverá salvação na sua casa, haverá salvação na sua família, haverá ressurreição na sua história, haverá milagres. Você crê, declara aí onde você está. Eu creio no Senhor Jesus e eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa, o meu lar é palco de milagres. A minha casa vive milagres. A minha história está sendo orquestrada pelo Maestro perfeito, que é o meu Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus por esta palavra. E como nós sabemos o final dessa história, Lázaro ressuscitou. E quando ele ressuscitou, todos puderam crer e ver quem era o Senhor Jesus. Um Deus de milagres. E diz o versículo final. Tinham visto o que Jesus fez e creram nele. Se há alguém na sua casa que ainda não é salvo, que ainda não está nos caminhos do Senhor, que está vivendo uma vida perdida de vícios, eu não sei, de destruição, o Senhor está dizendo nesta manhã, haverá salvação na sua casa. Haverá milagres,
em nome de Jesus. Vamos orar? Você crê? Vamos orar? Vamos declarar em nome de Jesus? Pai, nós te agradecemos por esta palavra, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus que cuida de tudo nos mínimos detalhes. O Senhor é o maestro da nossa história, o Senhor está orquestrando, regendo a cada compasso das nossas vidas. Nesta manhã nós entregamos a Ti a nossa ansiedade, o nosso medo. Pai querido, aquilo que já está sepultado, aquilo que já está morto, aquilo que já cheira mal, aquilo que nós estamos olhando aos olhos humanos e dizendo, não tem mais jeito, não vai acontecer. Nesta manhã, neste domingo, nós estamos declarando, haverá milagres. Haverá ressurreição, haverá vida. O teu nome, Pai, será glorificado a partir da história das nossas vidas. Do que o Senhor vai realizar em nós, muitos crerão que o Senhor é quem rege a nossa história. Declaramos, ó Pai, milagres, declaramos, Senhor, vida. Nós estamos profetizando, mesmo que o cenário seja totalmente desfavorável, ou de destruição ou de morte, haverá vida, haverá milagres. Nós entregamos a Ti, Pai, a nossa vida, a semana que vai se iniciar, toda ansiedade, toda preocupação, todo medo, toda insegurança, nós entregamos a Ti, que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde a nossa mente, Pai, o nosso coração. Renova a nossa mente nesta manhã. Guarda, Senhor, o nosso coração de qualquer sentimento mau e coloca sobre nós, Pai, derrama sobre nós o Teu bálsamo, o Teu refrigério, que a Tua palavra que é vida, aviva a nossa alma e o nosso espírito neste dia. E nós declaramos em nome de Jesus. Ore assim comigo, queridos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória, hoje, amanhã e será assim eternamente, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Esta palavra avivou a nossa alma e o nosso espírito nesta manhã. Compartilha com alguém que precisa crer novamente que Deus é um Deus de milagres, porque nesta manhã o Senhor fortaleceu a nossa fé. Aquilo que está morto viverá. Haverá milagres. Amém? Deus abençoe o seu domingo, que o Senhor esteja presente em tudo aquilo que você for fazer, que onde você for, que a bondade e a misericórdia do Senhor te acompanhe. Eu creio que Deus está no controle de tudo, em nome de Jesus. Beijo no seu coração, Deus te abençoe. E uma semana de vitória, a gente inicia amanhã aqui, às 7 horas da manhã. Beijo, queridos, Deus te abençoe.